Muito boa noite, pessoal. Acabou agora, São Paulo 2, Flamengo 2. E o que vocês acham? Que esse empate de São Paulo está ajudando o Palmeiras a ser campeão brasileiro? Besteira, né, pessoal? Bobagem. Que ajuda o Palmeiras a conquistar títulos é a sua presidente, que cumpre com a palavra, que melhora toda a sua estrutura, que paga os salários em dias, que contrata com os jogadores. O que faz com que o Palmeiras ganhe títulos é a sua base valorizada, que traz frutos tanto técnico como financeiro, ganha títulos e dá um retorno financeiro enorme para o clube. O que faz o Palmeiras conquistar títulos é o seu departamento médico, que de fato trata seus jogadores e devolvem ele com suas lesões totalmente recuperadas. O que faz com que o Palmeiras ganhe título é o Abel Ferreira. Não vou discutir o Abel Ferreira lidando com jornalistas, com críticas, com arbitragem, que eu não quero falar sobre isso, né? Mas como técnico, sem dúvida, desde quando ele pisou no Brasil e estreou pelo Palmeiras, é o melhor técnico disparado que tá tendo no Brasil aí nos últimos anos, né? Então é isso que faz com que o Palmeiras ganhe títulos, não é esse empate medíocre que o São Paulo teve aí com o Flamengo na Bacia das Almas, né? Mas enfim, vamos falar um pouco do jogo, falar um pouco dos jogadores em si, né? O São Paulo que foi premiado com um gol logo no começo, né? Quase que começou o jogo já ganhando de 1-0. Uma bobagem da defesa do Flamengo ali. O Luciano pega a bola, chuta, faz o gol. O que daria uma certa tranquilidade para o São Paulo poder fazer o que ele já ia fazer mesmo, que era se defender, né? Porque o São Paulo hoje não tem a mínima condição de disputar de igual para igual contra o Flamengo. Então tem que jogar como um time pequeno mesmo, se defender e tentar uma bola, que era o que o São Paulo ia tentar fazer. Mas logo em seguida o Pablo Maia comete um pênalti que foi, de fato, um pênalti infantil, mas aconteceu. E o Arrascaeta bate, faz o gol, empata o jogo. Ali é o choque de realidade mesmo, né? O São Paulo jogando teoricamente em casa, né? Já que o blogueirinho vendeu o Morumbi para show, o São Paulo estava jogando como mandante, mas lá na Vila Belmiro, para 11 mil torcedores que compareceram. Mas jogando em casa, o São Paulo só se defendia. O Flamengo mandava no jogo, fazia o que queria, dominava todas as ações e esporadicamente ali o São Paulo conseguia, através do Ferreirinha, numa jogada individual, criar alguma coisa ali, mas nada demais, né? Mas mesmo assim o São Paulo conseguiu segurar o Flamengo durante todo o primeiro tempo e voltaram, né? Acabou o primeiro tempo em 0-0, em 1-1, né? Jogo empatado, os times voltam sem alterações e logo em seguida o Flamengo consegue fazer um gol, mais ou menos no começo do segundo tempo, né? Uma bola cruzada. E o atacante do Flamengo, que já tinha feito isso umas duas, três vezes, né? Antecipado o Cédric, que jogou muito mal hoje, né? Disso de passagem. Antecipado o Cédric finalizado, o Cédric conseguiu bloquear, o outro chutou para fora. Na terceira não teve jeito, fez o gol 2-1. E ali parecia que o Flamengo ia deslanchar em fazer gol, né? O Flamengo dominando o jogo, São Paulo sem criatividade, sem ação nenhuma, nada de bom para falar de São Paulo até então, a não ser a vontade, né? Os jogadores hoje entraram com vontade de correr, pelo menos, já que eles sabem que a grande maioria deles é caneludo ao extremo, né? Quando você vê Tapia, o próprio Cedric, sei lá, o Sabino e o Ferrares tendo que armar o jogo, nossa, é duro de ver, mas enfim. O São Paulo tava com uma disposição a mais, né? Mas aí veio o lance que definiu o resultado do jogo, né? Que foi a expulsão do jogador do Flamengo, que deu um pisão, uma expulsão clara, né? Deu um pisão muito feio no Arboleda, achei até que o Arboleda ia ter machucado seriamente, mas não, graças a Deus, né? Torço para ninguém machucar, principalmente o Arboleda, que é um jogador importante para São Paulo. Mas ali o jogador do Flamengo foi expulso e deu uma sobrevida ao São Paulo que já estava morto, né? Já estava nas cordas ali, pedindo água. Mas aí, um jogador a menos, o Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, teve que modificar tudo que ele estava pensando.
para a etapa final do jogo. E o São Paulo cresceu. Entrou o Lucas Moura, que estava sendo poupado, né? Ficou 5 meses sem jogar, 6 meses, jogou 3, 4 jogos, já está sendo poupado. Entrou o Marcos Antônio, que hoje é o principal jogador do São Paulo, o jogador mais importante que o São Paulo tem no elenco. Eu coloco ele hoje acima até do Lucas, né? O jogador que modifica mesmo a forma do São Paulo jogar. É uma pena que o que tem em volta dele ali é muito ruim, né? Por exemplo, ele fazia toda a jogada, tocava pro Bobadilha, que, pelo amor de Deus. Mas enfim. Entre esses jogadores, o São Paulo modifica sua forma de jogar e chega a um gol de empate, uma jogada do Ferreirinha, ele toca pro Lucas, o Lucas tenta devolver para ele de calcanhar, né? O jogador do Flamengo tira mal, meio que disparando a bola. E o Mike, que entrou no lugar do Cedric, que fez o que o Cedric nunca conseguiu fazer no São Paulo. Acertou um cruzamento. Um cruzamento difícil de direita, a bola vindo de cima, né? Ele cruza, o Ferreirinha chega, faz um bonito gol. E nesse momento São Paulo era melhor. Poderia continuar indo para cima, tentar a virada, tinha condições disso, mas as jogadas que caíam no pé do Bobadilha ele matava, um cemitério de jogada. E o São Paulo muito infantil, né? Fazia faltas ali, já nos acréscimos, né? São Paulo tendo todas as condições de buscar o jogo, por jogador a mais, tentar a vitória. Mas o São Paulo fazia falta, e aí o Flamengo demorava, lógico, né? Numa certa cera ali para bater, e com muita qualidade de bola. Ainda conseguia ficar 1 minuto ali trocando passe. São Paulo não conseguia tirar a bola do pé dos caras. E foi arrastando o jogo até que no finalzinho ainda o Flamengo conseguiu lances de perigo, né? Em 2 faltas que teve ali na sequência. Mas enfim, o jogo termina em 2-2. Eu acho um resultado ótimo para o São Paulo, porque, repito, o São Paulo não tem a mínima condição de disputar de igual para igual com o Flamengo hoje em dia. O Flamengo é superior que o São Paulo em tudo, em elenco, em preparação física, em departamento médico, em comissão técnica, em gestão, então nem se fala, né? É só você ver o que o Flamengo é hoje em termos de receita e o que o São Paulo é, né? Vendendo o seu estádio num momento importante do ano para arrecadar um dinheirinho com show, né? Então você vê a diferença que tá os dois clubes nesse momento, né? Como o próprio Bruno Henrique do Flamengo fala, hoje o Flamengo é um patamar muito superior ao São Paulo. Então, resultado ok. Bom para o São Paulo, né? Mesmo jogando em casa, entre aspas, né? Resultado que tá ótimo, né? Não perdeu. E um resultado ruim pro Flamengo, né? E bom pro Palmeiras, obviamente, né? Que por todos os méritos tá disputando os títulos que tá. Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Flamengo também vai disputar, os dois times que dominam a América do Sul nos últimos anos, né? E também dominam o futebol brasileiro. E o São Paulo aí continua na briga para a Libertadores e a briga para a Sul-Americana. Não sei qual que é a briga do São Paulo. Para mim, o São Paulo tem time de Sul-Americana no máximo, tá? O elenco do São Paulo é muito, muito fraco mesmo. O jogo hoje mostrou isso. Quando pega um time top aí, um time top tier aí, você vê que o São Paulo é um time muito inferior, né? Muito fraco. Mas enfim, é isso. Destaques do jogo. O Ferreirinha, para mim, foi o melhor em campo. O que tem algum talento, né? Eu não sei se é muito talento ou se é pouco talento, mas quem tem talento no time é o Ferreirinha e o Marcos Antônio. Marcos Antônio só no final do jogo que entrou, né? Durante todo o jogo, o Ferreirinha foi o principal jogador de São Paulo, que criou algumas coisas. E o pior em campo, para mim, disparado, o Bobadilha, jogou muito mal. Cemitério de jogada mesmo. E não sei por que continuou em campo até o final. Mas é isso. Empate. São Paulo tá ali, meio de tabela, né? Em oitavo ainda. O Botafogo ganhou hoje. Tá quase impossível que o São Paulo alcance o Botafogo, que é o sexto colocado. Se eu não me engano, foi para quinto agora, né? Mas estamos aí, na luta, né? A Libertadores pode classificar. O brasileiro pode classificar até 9, né? Até o 9º colocado pode ser classificado para a Libertadores. Então o São Paulo está na briga. Espero do fundo do meu coração que São Paulo vá para a Libertadores. Não é para disputar o título, porque com esse elenco, com o que se espera para o futuro do São Paulo financeiramente falando, né? Que é trágico, principalmente com a diretoria que está e com a que vai vir, a próxima, né? Que vai ser a continuação dessa. Com toda certeza eu falo isso.
é trágico, mas financeiramente, né? São Paulo pode conseguir um pouquinho mais de patrocínio, passando uma ou outra fase ali, consegue mais um dinheiro de premiação, e é isso. Porque para disputar o título, São Paulo não tem time, tá bom, pessoal? Então, beleza, empate no São Paulo aí. Próximo jogo estaremos aqui mais uma vez comentando, tentando brigar para que o clube consiga melhorar, para que os dirigentes do São Paulo coloquem a mão na consciência e vejam quão ruim eles são, né? Que saem de lá. É o que eu peço para eles, do fundo do coração, não desejo mal para ninguém. Só quero que eles vazem do clube que eu amo, né? Para o clube que eu amo voltar a ser o que era. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixa o like, é importantíssimo pra gente. Vamos ver se a gente consegue chegar aí pelo menos a uns 600, 700 inscritos até o final do ano, tá bom, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus, boa noite a todos, fui!